E muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo esse vídeo. E bom, o vídeo de hoje vai ser mais uma análise, certo? E hoje a gente vai analisar o jogo do Pastro, que mandou R$ 50 e mandou a seguinte mensagem. Meus pêsames pela Twitch. Danilão, vou te passar uma key do meu jogo no PV e te explico mais sobre. E aí, ele entrou em contato comigo e me mandou a seguinte mensagem lá no Discord. Boa tarde, Danilão. Te mandei um Pix GG, fiz mais para te ajudar também, mas já que estou fazendo um jogo, você foi muito importante, não é para encher linguiça ou puxar teu saco. Realmente tu ajudou. Bom, eu te falei na live e você sabe. Adicionei seu nome nos créditos, pois acho justo fazer isso. Primeiro estava relutante em te mandar, pois é meu primeiro jogo, não apenas comercial, como da minha vida inteira. Não sabia nem como uma animação funcionava. Aprendi muito com o jogo e acho que a questão de lançar comercial me ajudou a finalizar. Tem muitos problemas. Não foi planejado nem nada. Foi feito em base do curso do André, Oficina Indie, no top-down dele. Eu rushei o curso e comecei a fazer projeto para estudar, porém decidi fazer comercial no meio do caminho. Enfim, irmão. E aí, cara, o que acontece? Eu troquei uma ideia com ele, tá? Pelo Discord ali e tal. Esse donate que ele mandou não foi com a intenção de fazer essa análise. Só que eu não sabia disso. E aí eu fiquei meio confuso. Eu perguntei para ele, você quer que eu faça a análise do seu jogo? Aí ele falou assim, fica seu critério aí. Aí eu falei para ele, bom, para mim é interessante porque eu gero conteúdo ali. Aí ele falou, tá, pode fazer e tal, tá? Então, estamos fazendo aqui a análise agora, certo? E a gente vai começar aqui pela análise da página da loja. E aí, vale ressaltar também que o seguinte, ele tinha feito donate pelo Pix da live, não por esse Pix que está aí, né, do live tipo, foi pelo Pix GG. Mas aqui a gente faz negócio, a gente desenrola, tá ligado? Então, cara, como sempre eu falo e vivo falando e continuo falando que cara, qualquer coisa que vocês quiserem que eu faça alguma coisa diferente, manda uma mensagem para mim que a gente negocia, a gente troca uma ideia. Tá? Então não foi a intenção dele que eu fizesse análise e tal, mas eu conversei com ele e tal, ele acabou querendo, estamos aqui agora, tá? Se você quiser que o seu jogo seja analisado, dá uma olhada aí na descrição e no comentário fixado, tá? Tem o link aí do LiveTip, você precisa fazer uma doação por lá. Mas se você quiser saber melhor, tem um vídeo que eu explico tudo direitinho como que funciona para você pedir para que o seu jogo seja analisado. Então eu recomendo fortemente que você assista o vídeo lá. E também se você quiser entrar lá na minha comunidade desenvolvedores de jogos do Discord, também tá aí o link, tá? E por lá você vai me achar e pode entrar em contato comigo via DM. Dito isso, vamos analisar aqui o Stella Boss, tá? Stella Boss, vamos começar pelo nome. Será que é um bom nome? Honestamente, cara, Stella Boss me remete mais a um nome de estúdio do que de jogo. O que vocês acham, cara? Eu acho que tem nome de cara de estúdio, mas pode ser que eu já tenha visto muitos estúdios com boss alguma coisa ou alguma coisa boss. Mas se a gente pesquisar aqui no Google por Stella Boss, o primeiro que aparece é o da Steam, tá? Então, a gente vê aí que a Steam ela ranqueia muito bem. Se o seu jogo não aparecer em primeiro aqui, sendo ele publicado na Steam, tem alguma coisa errada, né? O CEO da Steam é muito bom. E aqui já tem algumas gameplays, né? Tem aqui o trailer e tal, só que eu acho que não é do jogo dele, não é do jogo dele. Então isso é problemático. Tem só a do trailer dele, que foi ele mesmo que publicou. Talvez o jogo dele simplesmente não tenha muitas gameplays e tal. Mas se tivesse, talvez aparecesse aqui. Achei o nome ok, tá ligado? Não é um nome ruim, mas não é um nome bom também. Tipo, marcante, que vai remeter exatamente a esse jogo aqui, tá? Vamos dar uma analisada na imagem de capa. Eu achei essa imagem de capa aqui muito boa, tá? Porém, tem um problema nela, né? Que ele também utiliza essa arte aqui no menu. Mas quando a gente for jogar o jogo, eu vou falar pra vocês, tá? E aqui, ele usou aquela estratégia básica, tá? De fazer o seguinte. Pegar e dividir a logo e o personagem aqui, né? Meio a meio, tá? Qual o problema que eu vejo nessa arte aqui? Apesar do cenário ser muito bonito e o personagem tá ganhando contraste aqui, a logo tá ganhando destaque aqui, né? Não, tipo, o background ele tem muitos detalhes, mas ainda assim eu acho que funciona, tá? Principalmente porque olha só a estratégia que ele fez aqui. Se vocês não tiverem olhos treinados, vocês não percebem essas coisas, mas
repara aqui que ao redor do personagem tem meio que um borrão branco. Isso aqui, por mais que você não perceba se você não prestar atenção, você passando o olho rápido, o personagem ele ganha destaque. Tá? Então esse é o tipo de estratégia super interessante para não deixar o fundo chamando a atenção demais, entende? E aí, cara, o que que acontece aqui? Esse personagem aqui, ele não é muito marcante, tá? Inclusive, a gente vê que o personagem está de costas. E a gente já comentou aqui que rostos, né? Eles funcionam, eles vendem, digamos assim. As pessoas se apegam muito a rostos, a expressões, né? Cara, muito por conta do que eu vivo falando aqui nos vídeos pra vocês, essa questão dos sentimentos, tá ligado? Então, cada vez mais que eu venho pensando nisso, mais eu chego à conclusão de que, tipo, principalmente um jogo que é uma obra de arte, né? Mas se você quiser vender, você precisa fazer a pessoa sentir alguma coisa. Qual a emoção que a gente está querendo passar aqui? Por mais que tenha algo a ser passado por um personagem de costas, né? Talvez algum jogo que fosse mais numa pegada filosófica, tipo algum bagulho reflexivo, que não é o caso, tá? Talvez fosse interessante. Então eu acho que, inclusive, se a gente for entrar nesse assunto de a página do nosso jogo quer indicar a todo tempo sobre o que é o nosso jogo para os jogadores. Eu acho que essa imagem de capa ela falha nesse aspecto, tá? Esse jogo aqui, ele é um Survivors-like, como vocês já podem ver aqui de cara no início do trailer, tá? E a gente não vê elementos de Survivors-like aqui nesse jogo, né? Então eu acho que poderia ter uns inimigos, né? Ter, sei lá, esse personagem podia estar segurando alguma arma, ter algo que remetesse vários projéteis aqui. Enfim, não é o tipo de jogo que a gente bate o olho aqui nessa imagem de capa e vê, esse jogo aqui é um Survivors-like. É claro que nem sempre dá pra gente fazer isso de forma muito objetiva, né? De, tipo, definir o gênero do jogo já na imagem de capa. Mesmo se colocasse inimigos aqui nessa imagem, não daria pra saber de cara que é um Survivors-like, entende? Porque tem vários gêneros de jogos diferentes que não são Survivor-likes, mas tem combate, tem inimigos, enfim. Mas eu acho que ajuda, entende? E aqui a gente tem só, né, um personagem de costas aqui, numa paisagem muito bonita. Então acho que não combinou muito com o estilo do jogo. E como eu falei, é um personagem de costas ainda, ele não tem um rosto, não tem um apelo aqui, tá? Eu acho que para um personagem de costas fica interessante, ele de pé aqui inteiro, sabe? Mas geralmente quando tá de rosto, eu acho que seria mais interessante que o personagem ele fosse maior aqui, que ele ocupasse mais espaço na tela aqui e que ele tivesse talvez da cintura para cima para ganhar um destaque ali no rosto e tal, entende? Que é geralmente o padrão aí que acontece, tá bom? Mas a logo aqui, eu achei uma boa logo, tá? Eu acho que as cores aqui, elas combinam muito bem com o cenário, né? Com o fundo e com o personagem, esse amarelo aqui e esse branco aqui, tem muito branco na tela, né? E repara que tem essa linha aqui da água, então eu acho que combinou muito bem aqui o branco, né? Com esse fundo branco, tipo, é como se essa cor aqui representasse essa parte aqui e aqui do personagem, então acho que a combinação de cores ficou legal. A logo, ela não é simples demais, mas eu acho que, tipo assim, a logo ela não tem muita personalidade, entende? Então, às vezes tem traços únicos aqui que colocam na logo, né? Por exemplo, teve um jogo de gatinho que a gente analisou, eu nem me lembro qual que era o nome do jogo. E na logo, né, uma das vogais ali, não lembro se era o O, ela tinha umas orelhinhas e um rabinho, né? Então, isso é algo muito característico que transforma ali o nome do seu jogo em uma logo de fato. Aqui não ficou básico demais, mas não ficou específico demais, entende? Mas no mais é isso. Vamos dar uma olhada na descrição. Ele colocou: enfrente chefes desafiadores e hordas de inimigos em um roguelike de ação, usando armas elementais e combinações únicas para dominar cada ciclo. Como esse jogo aqui é um Vampire Survivors, eu acho que faltou algo deixando bem óbvio aqui, que é sobre isso que se trata o jogo, tá? Por quê? A nossa página do jogo, ela tá sempre querendo demonstrar, sempre dizer para os jogadores o que o jogo é, do que eles têm que se esperar do jogo. Então ele poderia ter colocado, esse jogo aqui é um Survivors-like, entendeu? Alguma coisa assim. E aí ele poderia complementar, tipo, enfrente chefes desafiadores, blá blá blá. Mas eu achei que essa descrição ela ficou um pouco curta demais. Geralmente a gente pode utilizar aquela estratégia de passar a personalidade do jogo aqui,
né? Mas como é um jogo de combate, eu acho que não ficou tão técnico assim, tá? Mas realmente também não tem aquele charme especial da descrição, tá ligado? Tipo, quando o jogo é engraçado, tentar fazer alguma piada, quando o jogo é sombrio, tentar passar uma vibe mais sombria na descrição, né? Eu acho que poderia ser um pouco mais descritivo sobre o que o jogo é em si, tá bom? Mas eu não achei a descrição ruim, não, tá? Ela só não é muito boa. E aí, a gente pode dar uma olhada no trailer agora. Então, o trailer ele começa... olha só que interessante. O trailer ele começa com essa imagem aqui da personagem. E eu acho essa tática aqui muito boa de começar o trailer talvez com 1 ou 2 segundos de nada. Aqui não chegou nem a ser 1 segundo. Porque o primeiro pedacinho do trailer, a galera geralmente perde, né? Porque você já entra na página, muitas das vezes a Steam já dá o play no trailer, que eu acho horrível isso. Mas é assim que funciona, tá? E aí não tem problema de, tipo assim, os primeiros segundos eles são os mais importantes, mas pra você colocar 1 segundo ou 2 de alguma coisa, tipo, o logo eu acho paia, tá? Mas, tipo, essa arte aqui ficou bem bonita, né? Então eu achei legal que ele colocou isso aqui. E isso aqui não é algo muito importante que não pode ser perdido, entende? Então, é interessante. E aí ele já começa, ó, legenda e gameplay. Choose your weapon. Aí ele vai mostrar as armas agora, né? Aí tem aqui o arco aqui, tem um monte de coisa. Eu acho, ó, aqui eu acho que cortou muito rápido. Ele já tá em level up your weapon, tá? Então, tipo assim, esse jogo aqui, ele tem aquele sistema de escolha 1 entre 3, tá? Então, nessa seção aqui de Choose Your Weapon, eu definitivamente não teria feito assim. Tanto que ele bota Choose Your Weapon e, tipo, corta, né? Sendo que a gente quer fazer sempre a estratégia da legenda de colocar a legenda e depois mostrar o que está acontecendo com aquilo ali que foi passado, né? Então, se você quer mostrar aqui, tipo, é para escolher as armas, então deveria ter uma screenshot tipo isso aqui, né? Das armas que você pode escolher. E aí você mostra conteúdo, mostra várias armas aqui e tal. Então, acho que ficou um pouco esquisito esse primeiro começo, né? Eu acho que a legenda não combinou muito com o que está acontecendo na gameplay aqui, entende? Porque, tipo assim, ele poderia mostrar as armas em questão de gameplay, mas tentar mostrar isolado, tá? Então, mostrar aqui só a flechinha e depois outro só, sei lá, essa bola aqui. Mas, eventualmente, ele corta aqui. Aqui ele já tá falando de outra coisa, tá? E aí aqui ele já mostra a completa bagunça aqui. E outra, ele também não usou a descrição bem aqui dessa vez, tipo, level up your weapon. Então, por exemplo, aquela flechinha, quando você pega ela de novo, o arco ali, ele dispara mais flechas aqui, tá vendo? Então, eu acho que seria melhor ele fazer essa questão de level up your weapon, de tipo, mostra ele atirando uma flechinha, aí upa, aí mostra atirando 2, 3, e as outras coisas também nesse sentido, tá? E aí ele fez essa disposição aqui de telas, né? De 3 telas ao mesmo tempo, o que é bom porque, tipo, é muito gatilho, muita coisa acontecendo, né? A galera gosta disso. Mas eu, particularmente, não acho legal, tá? Porque o que vai acontecer? Tem um monte de coisa aqui e aí, tipo, talvez o cara não preste atenção em nada. Talvez seja esperar demais, né? Para fazer essa divisão de telas. Então, tem muita coisa acontecendo nessas duas telas aqui. Aqui até que não tanto, porque tá com zoom. E aí eu não consigo entender nada que tá acontecendo em nenhuma das duas. Tá ligado? Então, não achei que foi uma boa estratégia também. Também não achei que ele explicou muito bem o que acontece na legenda aqui. Gostei, cara. Gostei muito dessa edição aqui. Desse fogo passando para mostrar outra coisa. Isso aqui é bem legal, tá? E aí a gente já entra aqui no caso do seguinte. Os trailers da Steam, eles não são muito bem editados, né? Qualquer coisinha que você brinque aqui, de colocar um foguinho ou outra coisa, num cenário indie, tá? O seu trailer ele vai ganhar um destaque. Isso aqui eu achei muito legal. Você vê, de todos os jogos que a gente analisou, não teve nenhum trailer assim. Claro que, tipo, esse tipo de coisa tem que combinar com o jogo. E aí, ó, a gente já vê que tem fogo na tela aqui e tal. Achei que ele mostrou muito bem. Tá mostrando as armas de fogo. Bacana. Agora ele já vai mostrar o vento, a água, sei lá. Ficou muito legal, cara. Essa edição aqui ficou animal. E aí, ao mesmo tempo que ele não coloca legenda, a gente já consegue entender. Fogo, tá, armas de fogo. Passou um vento, vai ser as armas de vento ali.
Eu acho que ele poderia ter feito... Ah, ele vai botar... Ah, tem o veneno aí agora. Maneiro, maneiro. Excelente, cara. Aqui, eu já acho que funciona um pouco melhor. Tá ligado? Só que no fogo e no vento lá, ele não fez isso. Então, achei que ficou um pouco esquisito ele usar a divisão de telas aqui e nas outras não. Acho que poderia ser um pouco mais padronizado. Mas aqui, ele mostra, né? Aqui atirando meio que menos coisa e aqui mais bagunçado, né? Digamos assim. Legal, acho que funcionou bem aqui nesse caso. Porque são todas a mesma... As armas são a mesma coisa, basicamente. É tudo de veneno. Não é a mesma coisa, mas é a mesma build, né? Ele tá mostrando builds diferentes que você pode fazer. Fight with all bosses. Tá, mostrando boss fightzinha, mostrando conteúdo, né? Ah, bosses diferentes. Legal. Perfeito. Depois você ganha um... Pera aí, essa parte aqui ficou esquisita, tá? Aqui faltou uma legenda. Então, ele acabou de derrotar um boss aqui. E aí... Ah, tem Get Your Reward. Tá, entendi. Tem a recompensa de matar o boss, imagino eu, tá? Slime will help you spin around itself. Tá. Eu acho que poderia ter uma legenda pra isso aqui, tipo... sei lá, ganhe recompensas especiais do boss. Acho que essa legenda que eu falei ficou muito grande. Mas algo assim, tá ligado? Entendeu? Acho que faltou uma legenda aqui pra ficar bem claro o que tá acontecendo. Porque o trailer, né? Esse amaranhado aí de cortes aí do jogo sendo mostrado picotado. Então, às vezes fica difícil de entender, né? Tem que ser tudo muito resumido. Aqui ele tá mostrando conteúdo, né? Isso aqui que tinha que acontecer lá no Choose Your Weapon, tá ligado? Lá no começo. E aqui faltou legenda também. Ele, tipo, tá mostrando o conteúdo, mas não explicou. E aqui são as armas e aqui é outra coisa, né? E aqui faltou uma descrição também, tipo... sei lá, melhore seus status. Alguma coisa assim. Esse final aqui ficou muito legal, tá? Mas, olha só. E aqui vem uma crítica que eu também vou fazer quando eu for mostrar o jogo. Aqui no final do trailer, cara... Quando a gente encerra aqui, isso aqui ficou muito fora do padrão. O que a gente costuma fazer é mostrar a logo do estúdio, não a logo do jogo. A gente já sabe que o Stella Boys é o nome do jogo, tá? Então, você tinha que ter colocado Pastro aqui, não Stella Boys, com essa logo aqui. Entende? E aí vem a mesma tela lá do começo de encerramento, tá? Ok também. Reaproveitou ali, beleza. O finalzinho também não... É só para dar aquela encerrada, né? E a gente vem aqui para as screenshots agora, né? Lembrando que as 4 primeiras são as mais importantes, porque quando você passa o cursor por cima lá na homepage da Steam, né? Na imagem aqui, ele mostra. Inclusive, eu esqueci de ver a imagem de miniatura. Antes da gente ver as screenshots, eu vou dar uma olhada aqui na imagem de miniatura, tá? Então, a imagem de miniatura aqui é basicamente a mesma coisa, né? Só que um pouco mais... na diagonal. Realmente não tem muito do que dizer aqui não, tá? Vamos seguir para as screenshots mesmo. E aí, a primeira screenshot, eu acho que já mostra muito bem sobre o que o jogo é, tá? É uma gameplay com um monte de projétil, né? Mostrando... Essa screenshot aqui, ela diz o seguinte. Esse jogo, ele tem boss e ele é bullet hell. Então, uma boa primeira screenshot. A segunda screenshot mostra a UI. Mostra que você tem esse sistema de escolha 1 entre 3... meio na pegada Vampire Survivors, que é exatamente isso o jogo dele, tá? Aqui a gente tem mais uma screenshot que mostra um monte de coisa, né, pipocando na tela. Aqui é um pouco parecido com esse, só que aqui a impressão que eu tenho é que o jogador está destruindo tudo e aqui é o boss que está destruindo tudo. Então, achei que ficou legal também, essa escolha aqui, não é ruim não. E aqui a gente tem a recompensa pós-boss, tá? Não sei se eu colocaria essa screenshot aqui. Vamos ver as outras. Aqui a gente tem o fogo. Tá, beleza. Realmente eu não colocaria lá. E aqui a gente tem outro boss, né? A gente tem a build de veneno. Mais armas aqui, né? Lembrando que essa screenshot aqui ficou muito parecida com essa. Por mais que seja a mesma coisa,
tá? E aqui eu já posso fazer uma crítica de design, tá? Que é a seguinte, repara que aqui são as armas, tá? São os power-ups e aqui são buffs mais de status, tá? Cara, seria muito interessante que fosse diferente. Repara que é diferente, tá? É um pouco diferente o mockup da cartinha aqui, tá? Mas teria que ser algo tão diferente a ponto da pessoa bater o olho e entender que isso aqui é um upgrade de status, isso aqui é um power-up, tá? Então uma parada que a gente costuma fazer, né? É fazer, por exemplo, as armas poderiam ser, por exemplo, cartinhas, tá? E aqui poderiam ser itens mesmo, só o ícone do item. Alguma coisa no design, que é algo visual, que ficasse assim, tipo, muito claro para a pessoa bater o olho e perceber que é diferente. E aí é uma forma muito clara de você mostrar que o seu jogo tem conteúdo. Então você, só aqui, ó, só pelas screenshots a gente já consegue ver que, tipo, essa screenshot e essa aqui estão repetidas, tá? Tudo bem que estão mostrando coisas diferentes, mas está repetida, só que não, porque você está mostrando conteúdo aqui. Tem a questão do buff de status aqui, tem a questão dos power-ups. Então, eu acho que pecou nesse quesito no design, tá? Aqui tem outro boss, e aqui tem outro. Essa screenshot também é muito parecida com essa aqui. Definitivamente não deixaria essas duas, tá? Ou uma ou outra. Aqui, essa screenshot ela me lembrou o seguinte, a gente também pode utilizar a estratégia de contar uma história pelas screenshots, tá? Então, você pode colocar o jogador aqui num cenário vazio, digamos assim, tipo, só ele tacando um negocinho com poucos inimigos, tá? Aí você coloca um cenário caótico, onde o jogador ele fica forte e tá matando todo mundo, tipo esse aqui, né? Então a gente poderia, começa assim, tá? Só que aqui não tem combate, eu começaria com uma cena de combate, tá? Então, tipo, imagina que tenha só o jogador aqui e uma slimezinha dessa, e ele atirando um negocinho na slimezinha. Aí o negócio evolui, você fica forte, tá? Ou melhor ainda, antes de você ficar forte, você coloca uma screenshot dessa aqui, tá? Então, você começa fraco, pega poder, e aí você fica forte. Aí você luta um boss, tá? Aí depois que você luta o boss, você vem pra recompensa. Entendeu? Então, essa é a estratégia de você contar a história pelas screenshots. É bom você fazer isso com as 4 primeiras, que são as mais importantes. E depois você pode fazer um show-off aqui de conteúdo. Mostrar a build de fogo, a build de veneno e etc. E os bosses, tá? Que eu acho que seria legal. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas tags agora. Então, as tags são roguelike de ação, chuva de bala, gráficos pixelados, roguelike. Indie é uma péssima tag, porque indie não diz nada sobre o seu jogo, tá? Então eu recomendaria muito tirar e colocar algo que seja mais específico. 2D, duelo contra chefões, casual, ação, um jogador, RPG, pontos, fantasia sombria, protagonista mulher. Engraçado, não dá pra ver que é uma mulher aqui, né? Mas, enfim, é Estela, né? Enfim. RPG de ação, roguelite, mitologia, morte permanente e você decide. Ok. Vamos ver com quais jogos que ranqueou aqui, né? Então é um Survivors-like, tá aqui o Vampire Survivors, beleza? Brotato também, então tá bem ranqueado. Acho que realmente só aquela tag indie que é meio pegada lá, mas tirando isso, acho ok. E a gente vem para a descrição completa aqui para finalizar. Ele já começa com um GIF aqui, né? Eu acho que a melhor estratégia aqui é sempre você colocar uma imagem aqui com uma legenda e um GIF, e aí você pode escrever uma coisa, né? Mas ele já começou com GIF também, não tem problema. Stella Boys é um roguelike, combinação intensa, exploração estratégica, é um mundo sombrio misterioso. Eles acho que lute para derrotar os bosses. Ó, aqui poderia ter um GIF com os bosses, né? Seria legal, entende? Então, colocar uma descrição e depois um GIF, tá? Care ordens, inimigos e chefes imponentes, blá blá. E aqui tem, ó, descubra mais de 200 combinações de armas com mais de 200 combinações possíveis de armas, habilidade de cada segundo. Aqui ficou legal, ele encaixou bem. Ficou faltando um GIF aqui para os bosses, tá ligado? E para fazer sentido, eu colocaria essa descrição e depois esse GIF, tá ligado? Para ter uma descrição, um GIF, uma descrição, um GIF. Ou então um GIF, uma descrição, tá ligado? Fique mais forte a cada ciclo. Ah, tem os bosses aqui, né? Podia ser essa imagem aqui. Mas tipo,
podia ser aqui os bosses, só que ainda ia ficar faltando, né? Isso aqui veio depois de uma apresentação única, imersiva, envolvente, Stella Boys, traz cenário sombrio, uma trilha sonora eletrizante. Eu acho que pro boss o GIF ele funcionaria melhor, tá ligado? Acho que tem casos aqui em que dá pra utilizar as imagens, mas dos bosses eu acho que seria mais legal vários GIFs, assim, com várias cenas de boss fight. Enfim, vamos dar uma olhada no jogo agora. Aí essa fonte ficou muito pequena e aqui, de novo, ele colocou a logo do jogo, tá ligado? Esse é um problema muito sério aqui, porque, cara, quando você inicia o jogo, o logo que deveria aparecer é o do estúdio. Porque o jogo você já sabe qual é que é o nome, já tem aqui no menu e tal, tá ligado? E aquela legenda ser algo importante, cara, tinha que ficar enorme. Outra coisa, eu tô abrindo aqui pela segunda vez, então ele manteve salvo aqui. Eu recomendaria fortemente startar com tudo na metade aqui, tá ligado? Porque eu iniciei o jogo, quase fiquei surdo. Tudo bem que acontece, né? Vários jogos fazem isso daí. E a resolução startou errada, tá? A resolução tava aqui na máxima. Então, tem como fazer. Eu acho que esse jogo foi feito em Unity, tá? É tranquilo de você startar o jogo em tela cheia na resolução correta do monitor, tá? Eu recomendaria fortemente fazer isso. E uma outra dica aqui que eu tenho pra dar é o seguinte. Eu tive a impressão... Olha aí, vê aí digam aí nos comentários. Vê se não parece que isso aqui tá meio esticado. Ou melhor, esticado assim, tá ligado? Ficou muito vertical aqui esse menu, tá? Poderia fazer no seguinte esquema. Ter várias abinhas aqui, tá? Então você escolhe volume, graphics e language, tá? E aí... cada botãozinho abre um painelzinho separado e bem maior aqui. Aqui ficou tudo muito apertadinho, tá ligado? Muito vertical aqui. Ou simplesmente só esticar um pouco, dar um espaçamento maior aqui, né? Ficou meio colado, dá uma centralizada. Acho que só de fazer isso já ficaria um pouco melhor. E aqui ficou um pouco... tá tudo muito pequenininho, tá ligado? Tá difícil de ler. Olha aqui como que tem aqui esse... o FPS tá infinito aqui. Esse ícone do infinito ficou muito pequeno, tá ligado? Enfim, ficou um pouco estranho. E aí, cara, não é só aqui, né? Aqui também ficou um pouco estranho esse painel aqui. Inclusive, nós estamos aqui. Ele falou lá que colocou a gente no crédito. Inclusive, se vocês quiserem colocar meu nome aí no crédito no jogo de vocês, fica à vontade. Se não quiser também, não tem problema nenhum, tá ligado? Agora, eu achei estranho porque... não ficou centralizado aqui. E é facinho de fazer isso na Unity, tá ligado? Então ficou um pouco estranho esse espaço em branco aqui embaixo, tá ligado? Acho que faltou um pouco de carinho aqui na interface. Mas vamos dar uma testada no jogo. Então a gente começa aqui, tá? A minha primeira crítica é aqui no ataque. Os efeitos visuais aqui ficaram um pouco estranhos. Tá vendo que tá tipo difícil de ver? Quando aperta espaço ele fica no automático. Mas, por algum motivo, às vezes fica invisível aqui. Será que é por causa da mesma cor? Enfim. Acho que, cara, nesse caso aqui, eu não sei o que aconteceu. Muito estranho que não esteja aparecendo. Mas, talvez, eu bloquearia o ataque aqui. Só pra não ficar aparecendo bugado, tá ligado? Outra coisa, não apareceu aqui porque eu já testei uma vez. Mas, ele coloca umas mensagens aqui em cima... dizendo, ó, tal botão faz tal coisa. Essa é uma péssima forma de você ensinar o jogador a jogar. Por quê? Porque vai passar a mensagem uma vez e, tipo, se eu moscar aqui, sei lá, se eu dar uma olhada no zap, eu não vou ler e eu não vou saber mais jogar. Então, tipo, o que a rapaziada faz aqui? Coloca, tipo, umas plaquinhas e quando você passa por aqui, te ensina a jogar, tá? Aqui tem um ranking. Caraca, já peguei top 7. No geral, cara, tudo bem que aqui ele nem lançou o jogo ainda, tá? Mas, se você é desenvolvedor, cara, você não pode estar no ranking, tá ligado? Mas tudo bem, tá em desenvolvimento. E aí, cara, vamos pra gameplay. A gente vem pra cá, tem esse NPC aqui. A gente pode pegar um damage aqui. Aí se eu apertar espaço ele fica atacando. Aqui já dá pra ver o ataque, tá vendo? A gente vai matando os inimigos aqui e tal. Bem Survivors-like, tá?
E aí a gente subiu de nível aqui, a gente pega o upgrade, né? Tem o arco elétrico aqui, machado elétrico e o arco de veneno, tá? E aí, olha só. Você vê que tem uma diferença de cores. O machado, ele tá roxo aqui. Porém, cara, eu não sei se o machado ele tem uma cor diferente simplesmente porque ele é o machado ou se é por uma questão de raridade. E aqui vem o erro no design também. Se esse machado aqui ele é realmente melhor aqui que essas outras duas opções, eu acho que ficou muito sutil. Por mais que essa diferença de cores seja boa, esse tom de roxo está muito parecido com esse cinza aqui. Não é algo que eu bata o olho e vejo tipo, ah não, beleza, esse aqui é melhor que os outros, tá ligado? E lendo aqui também, não consigo entender a diferença. Outra parada, nesse sistema de mostrar que tem itens mais raros, né, nesse sistema de raridade, quando tem o top tier, né, é bom você colocar algum efeito visual, tipo, sei lá, o bagulho pegando fogo, ou sei lá, a cartinha piscando, alguma coisa assim, algo bem visual, tá ligado? Mas vou pegar aqui o machado, e aí, cara, vem a minha outra crítica a esse jogo aqui. Tá vendo? Olha só, não dá pra saber qual que é mais raro aqui desses, por essas cores. Parece só que são coisas diferentes, tá ligado? Vou pegar a Electric Danger aqui. E aí, olha só, eu peguei a faca elétrica, né? E aqui talvez a gente entre na questão do colega tá fazendo tudo sozinho. E aí é complicado mesmo, tá? Vamos pegar a Fire Sword aqui. O que acontece, cara? Peguei a Fire Sword, aparece esse fogo aqui no chão. Aquele ícone não combina muito com o efeito que sai do personagem. Vou mutar aqui pra gente poder jogar um pouco melhor. Eu tava esperando que fosse tipo um slash desse aqui. E eu acho que tem, né? Eu não sei se esse é o primeiro ataque que eu tava dando antes. Ah, na verdade eu acho que a espada que eu tinha virou uma espada de fogo. Enfim, não ficou muito claro, tá ligado? E agora eu tenho o arco. Será que se eu pegar um arco de outro elemento, ele muda aqui o equipamento que eu tenho? Enfim, ficaram muitas dúvidas de como que funciona. Então, acho que o jogo ele poderia me ensinar um pouco melhor, tá? E aí, você pode escolher aqui em pegar outro status base desse aqui e continuar, tá ligado? Mas vocês reparam que apareceu a passagem ali. Mas eu vou dar uma cortada aqui, senão o vídeo já vai ficar mais longo do que tá? Jogando aqui um pouco, eu percebi que você pode ter uma espada, um machado, uma faca, um arco e um cajado. Você só tem um item de cada. E depois que você escolhe o elemento que você pega, ele spawna do mesmo elemento para te dar um upgrade, tá? Isso aqui poderia ter sido melhor explicado, porém não é tão contra-intuitivo, então não tá tão ruim assim. Mas seria o ideal que realmente ele tivesse explicado. E outra coisa, eu achei um pouco fácil demais, tá? Então eu acho que o nível de dificuldade ele não tá bem balanceado. Porém, cara, o que acontece? É melhor que o jogo ele seja fácil demais do que difícil demais, tá? Então acho que nesse aspecto ficou bom. E aqui depois que a gente termina, ele abre a passagem. Eu imagino que, ó, se eu falar com esse NPC aqui, ele vai spawnar mais monstro, tá? E a gente fica aqui o quanto a gente quiser até a gente se sentir preparado para vir pro boss, imagino eu. Mas eu já vou vir aqui logo, né? Pra gente poder demonstrar. Então, eu achei essa boss fight aqui meio repetitiva demais. Tipo, ela não é muito difícil, tá ligado? E, cara, a gente quase não dá dano aqui no bicho. Então, é um problema realmente de balanceamento, tá ligado? Tipo, o boss ele não tem nenhum ataque que eu consiga me precaver, pegar alguma relíquia, alguma coisa assim. É só arrastado demais, tá? Mas faz parte. E aqui outra crítica que eu tenho pra fazer é que esses projéteis aqui, eles não são trigger, tá vendo? Então se eu encosto neles, ele me empurra, o que dá essa impressão de que o jogo ele é meio agarrado, tá? Eu vou me matar aqui, né? Porque senão a gente vai ficar nessa aí pra sempre. Mas, no mais, foram essas as críticas, tá bom? Eu diria que esse jogo, ele é um bom primeiro jogo, tá? Principalmente pro cara que tá fazendo tudo sozinho e tudo mais. Eu acho que o Vampire Survivors ali é um bom jogo, né? Um gênero que não é tão difícil de fazer assim, então é bom pra você dar aquele start.
Mas infelizmente, rapaziada, eu preciso dizer pra vocês que ainda mais eu que lancei um jogo desse gênero, tá? O Vampire Survivors deu uma saturada, tá? Então, recentemente tiveram muitos e muitos jogos saindo desse estilo. Então, eu acho que seja difícil de conseguir ser bem sucedido com algum jogo do tipo, tá? Só se o seu jogo ele fosse com um nível técnico tão acima dos outros, ele destacasse. Mas é, mano, muito difícil de fazer com esse nível de concorrência e no nível de experiência que o Pasto tem, que é o primeiro jogo dele. Ele não fez nem game jam nem nada, tá ligado? Então, como eu falei, é um excelente e bom primeiro jogo, mas eu acho que vai ser difícil dele ganhar muita grana com esse jogo aí, tá bom? Mas é isso aí, cara. Se você quiser que o seu jogo também seja analisado, dá uma olhada aí na descrição e no comentário fixado que você precisa fazer uma doação lá pelo Live Tip para que o seu jogo entre na fila, tá? Mas eu deixei tudo explicadinho num vídeo que eu vou deixar aí também na descrição e no comentário fixado, explicando como é que funciona para você pedir para o seu jogo ser analisado, tá bom? Vou deixar aí também o vídeo da última análise que eu fiz para você assistir se você tiver interesse. Tem a minha divulgação da minha prestação de serviço, então se você estiver precisando aí de uma aula, né, de alguma ajuda técnica, alguma coisa, tanto com o Unity quanto com o Godot, se você quiser uma mentoria, uma ajuda para lançar o seu primeiro jogo comercial, ou se você quiser que eu preste algum tipo de serviço para você, que eu faça algum jogo para você, entre em contato comigo, tá? A melhor forma de você entrar em contato comigo vai ser lá pelo Discord, que você também pode entrar para participar da nossa comunidade de desenvolvedores de jogos, tá? E você entrando lá vai ser muito fácil de você me encontrar e mandar uma DM para a gente negociar, tá bom? E tem aquelas coisas do YouTube de sempre, cara. Então, se você gostou desse vídeo, considere deixar um like, deixa aí nos comentários o que o colega pode fazer para melhorar o jogo dele, o que vocês acharam aí e tal. Se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. E também tem a divulgação dos membros, cara. Então, se você gosta aqui do meu conteúdo e quer apoiar, você também pode se tornar um membro, tá bom? E aí você vai ter acesso exclusivo a vídeos que eu faço fazendo um resumo aí da minha semana, contando o que eu fiz aí nos meus projetos aí relacionados a desenvolvimento de jogos, tá bom? No mais é isso. Ganhar dinheiro fazendo jogos é muito difícil, mas a gente vai tentar de qualquer jeito. Aquele abraço, valeu, falou e fui!